O Ibovespa nas últimas 2 semanas saiu do patamar dos 63 mil pontos para os 77, uma alta de mais de 20%. O que aconteceu para ter essa mudança e essa alta, tá, pessoal? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, hoje eu vou falar, né, sobre esse movimento de alta, né, o porquê essa alta aconteceu, quais erros, né, que eu vejo nesse momento que o investidor tem cometido e daqui para frente qual o cenário, tá? Mas antes de começar a falar sobre essa alta, eu só queria fazer uma breve aspas aqui referente ao vídeo de ontem. Ontem eu falei da demissão do Mandetta e durante a tarde de ontem foi confirmado, né, por vários jornais, o Globo, Veja, amplamente na mídia, que o Mandetta havia sido demitido. Foi quando eu gravei o vídeo, né? O ponto é que ocorreram algumas discussões e o Mandetta permaneceu no cargo, tá? Então, meu objetivo aqui não é fazer fake news de jeito nenhum. Era uma notícia amplamente divulgada pela mídia. O meu ponto era analisar e não falar sobre a notícia, né? O ponto mais importante que eu quis trazer ontem é que estamos com viés de retomar a economia mais rápido do que o esperado. Então esse era o ponto, algumas pessoas não entenderam, então só para deixar claro aqui. Bom, né, e vamos lá. Por que a Bolsa andou, né, nessas últimas 2 semanas, aí, esse movimento de pouco mais de 20%, se a gente considerar no dia 23, né, do mês passado, a Bolsa chegou a 62 mil pontos durante o dia, então a gente tem um movimento aí, uma amplitude bem grande. No dia 24 de março, eu fiz um vídeo, né, falando de um possível ponto de inflexão, né, que algumas coisas estavam sendo ajustadas no nosso mercado. Então, vou deixar o link desse vídeo no final. Mas o que aconteceu? Bom, a visão não é o que aconteceu, né, para os preços terem se ajustado, né, para a Bolsa ter voltado para um patamar mais razoável. É mais sim o porquê a Bolsa caiu tanto, e é isso que eu tenho falado de forma repetida nas últimas semanas, né? Inclusive naquele momento onde a Bolsa estava próximo de 60 mil pontos. O que aconteceu no mundo e nos mercados foi um movimento totalmente irracional. A gente passou por um momento onde contestamos tudo, colocamos o corona como o destruidor do mundo, né? Apertamos o botão vermelho e paramos de fazer conta. Foi isso que aconteceu. O mundo falou, a Itália está degringolando, rumo ao caos, não temos padrão nenhum, lockdown no mundo inteiro, as economias vão ter a maior recessão sem precedentes, apertamos o botão vermelho, vende tudo, não faz conta e não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. E já desde aquele dia eu tenho falado, né, para as pessoas, gente, vamos fazer conta, tem algo muito errado no mundo, assim, tem algo que não está fazendo sentido. E agora as coisas começam a ficar mais claras, né? As pessoas começam a ficar mais racionais. Um ponto importante o que a gente vem assistindo nos últimos dias Itália, Espanha e outros países desacelerando, né? A segunda derivada ali está desacelerando forte. Isso está mostrando um padrão de crescimento, né, que a gente viu já na China, e as pessoas perceberam que o mundo não vai acabar. Esse lockdown não vai ser irrestrito, as economias tendem a retomar e a gente vai tocar a vida normalmente. Então isso tem acontecido, tem trazido o mercado de volta para a realidade, né? E os preços dos ativos têm subido em função disso. Então assim, é muito mais não porque o que aconteceu, né? Mas é em função da queda, né? A queda foi irracional e nesse momento as pessoas estão parando para pensar, para fazer conta, para ajustar e vendo que as decisões foram irracionais. Que é o que eu venho falando aqui faz tempo, né? Tentando convencer as pessoas a ninguém vender a 60, 70 mil pontos a Bolsa, que esse negócio está descontado demais e todo o medo e o pânico já estavam implícitos nos preços, tá, pessoal? Bom, segundo ponto, né? Nesse momento todo, né, os erros que eu vi muita gente cometer, o que não fazer nesse momento. Então, uma frase interessantíssima do Luiz Stuhlberg, para quem não conhece o Stuhlberg, ele é um dos maiores gestores e mais brilhantes do Brasil, sem dúvida, um dos caras que eu mais admiro, um cara que praticamente fundou os hedge funds no Brasil. Ele falou recentemente um ponto importante, uma frase muito interessante. Ele falou, a maneira como eu vejo é que quando a gente está em uma crise, parece que ela nunca mais vai acabar. Todas as crises que passei foram a mesma coisa. Ou seja, é isso, né? Quando você está diante de um momento difícil,
você não vê solução, as pessoas não veem solução, as pessoas acham que o mundo vai acabar e ex-post a gente viu, puta, era simples, resolvemos. E esse momento não é diferente, né? Pelo contrário, né? Ele traz uma quantidade de incertezas bem menores do que a gente viu em momentos anteriores de forte queda da bolsa, tá? Mas o que eu vi muita gente cometer de erro, assim, que eu gostaria que daqui para frente as pessoas olhassem com mais calma, mais para os dados e menos para barulho, né? Bom, há 2 semanas atrás, quando eu estava fazendo o vídeo, né, falando de ponto de flexão, que estava descontado, muita gente achava que eu era um maluco, né? Bom, acho que as coisas agora ficam um pouco mais claras. Mas uma coisa que eu ouvi muito é, Rafael, pensa assim, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, falando da maior recessão no Brasil e você achando que não vai acontecer nada. JP, né, falando de bolsa a 76 mil pontos, Merrill Lynch falando de bolsa a 80 mil pontos, tá? São 2 bancos grandes, renomeados, né, super conhecidos, que agora? A gente está com a bolsa praticamente nesse patamar. Eles vão mandar vender? Ou vão reajustar esses preços e vão começar a correr atrás do próprio mercado, tá? Um ponto é, quem fala desses argumentos acaba não conhecendo direito o mercado financeiro. Por quê? Porque quem dá esses preços, quem dá esses níveis de bolsa, são corretoras, tá? Assim, a corretora, ela faz a transação e tem as recomendações dela para institucional. Mas o institucional não é da mesma forma que pessoa física. Ele olha de uma outra forma, ele não segue as grandes casas, tá? Eles têm as próprias análises e usam mais as casas para debater. Mas quando você olha para grandes bancos fazendo esse tipo de projeção, não significa que o banco está nessa posição. As pessoas que deram essas recomendações, elas não são as pessoas que fazem a gestão dos recursos dos bancos. São 2 coisas completamente segregadas. Então, o importante não é olhar o que o banco está falando, é o que ele está fazendo. E o que ele faz fica em mesas, né, que a gente chama de tesouraria, mesas proprietárias. É ali onde está, de fato, o dinheiro e a gestão de recursos dos bancos. E ali, ninguém abre as recomendações. Então, muitas vezes a gente vê o quê? O banco fala uma coisa institucional e a ponta operando, de fato, né, posição, é outra. Então, nesse momento, a gente vê muita gente falando com placas importantes. Imagina só, JP Morgan Chase e Merrill Lynch Bank of America falando que vai ser a maior recessão da história. Isso pesa, né? Mas a gente tem que olhar para o histórico. E quando a gente olha para o histórico, para a realidade, quando a gente olhava para a realidade, a gente via esses caras falando isso e quem comprando? GIC, o fundo de Singapura, o maior fundo do mundo. O Bradesco, BlackRock, um dos maiores fundos dos Estados Unidos. Luiz Stuberg. Então, uma quantidade infinita de bons gestores que têm uma tradição de bons retornos e risco controlado, aumentando a posição no Brasil. Então você fala, peraí, não é assim. Se a gente ficar olhando só para a placa, né, esse negócio não vai dar certo. E muita gente olha porque acaba não conhecendo bem esse mercado, tá? Com focos, acaba sendo a mesma coisa, né? As recomendações ali, as projeções são feitas, na maioria delas, pelas casas, né, pelos grandes bancos, por mesas de economia. Então, assim, a mesa de economia, ela não toma risco, ela não toma posição, ela não tem nada. Ela só faz a projeção dela seguindo modelos macroeconômicos, que na maioria das vezes nunca casa com a realidade que está implícita nos preços. Então, assim, o cara que está tomando risco pelo banco não é o cara que está dando a projeção. Muitas vezes eles estão na ponta contrária, tá? Então, e tem um segundo ponto. Qual é o objetivo de quem está ali no Focus? Ele tem que estar muito próximo do consenso da média, né? Um grande banco não pode ficar fora da média porque se ele errar fica feio. Então é melhor errar em conjunto do que errar sozinho. Então a gente sempre vai ver as pessoas meio que correndo juntas. O consenso é um negócio meio... onde eu não gosto de estar. O consenso é um negócio meio burro na minha visão, tá, pessoal? Então eu acabo fugindo um pouco dele. Quando eu olho que eu estou no consenso, eu falo, não estou vendo algo. Outro ponto importante, né? Muita gente comparando Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos são bichos completamente diferentes em economia, para o bem e para o mal. Nesse caso, né, a nossa economia é uma economia muito menos flexível que a americana, que na maioria das vezes é ruim. Entretanto, nesse momento, ela nos ajudou. Os Estados Unidos têm um aumento do desemprego absurdo, dado a flexibilidade. Lógico que a volta deles vai ser da mesma magnitude, da mesma forma que eles conseguem aumentar essa quantidade de desempregados, eles conseguem contratar muito rápido. No nosso mercado, não. E o que a gente está vendo? Empresário brasileiro fazendo ao máximo para segurar
demissões. A gente está vendo, é muito pontual as demissões. São em setores que estão extremamente no front, ali do comércio, do turismo, na aviação. O restante é muito pontual. Então, até o momento, conseguimos segurar muito bem a nossa economia, tá? Tem um outro ponto que acaba contribuindo para as pessoas errarem. E é o seguinte, nesse vídeo que eu fiz no dia 24, né, eu tentei trazer aqui um texto com uma discussão com um dos maiores colunistas do planeta e alguns pesquisadores americanos falando de um contraponto do que tudo que estava acontecendo em relação ao lockdown. E assim, minha visão é, não existe pluralidade na mídia global ou em qualquer outra forma. O que a gente disse hoje é o lockdown. A única coisa que existe. Fora isso, tudo é errado. Então, assim, a gente viu. Vou deixar essa matéria aqui, ó. Bom, uma das maiores universidades, né, do Reino Unido falou que no Brasil poderiam morrer quase 500 mil de pessoas com corona. E o que a gente está vendo é um número que não chega a 1000. A BIM também estava falando que a gente deveria ter no dia 6 de abril mais de 5 mil mortos. E a gente não tem 1000 pessoas, tá? Então tem que ponderar muito. Eu trouxe no dia 24, né, no vídeo, era uma discussão, um artigo sério de acadêmicos, né, pesquisadores de Yale, Stanford e Virgínia. Então, assim, 3 grandes centros de pesquisas e acadêmicos dos Estados Unidos fazendo um contraponto ao lockdown. Assim, muita gente xingando, falando que não tinha base científica nenhuma. Esse é um problema do Brasil. Do Brasil não, e do mundo, né? Não existe pluralidade, existe aquilo que a mídia acredita e o resto. E o resto vai ser sempre colocado às margens como se não fizesse nenhum sentido. Bom, eu não olho dessa forma, eu olho para dados. Então, assim, eu não sou médico, não sou economista, com uma base forte em matemática. Eu comecei a olhar para modelo de crescimento de vírus, epidemiologia, como isso se comporta, e a gente começa a achar alguns padrões, e nesse momento eu vi que muita coisa que se falava não fazia sentido. Do lado matemático era um absurdo, do lado de comparações com o que estava acontecendo em outros lugares também, por isso que eu acabei saindo um pouco dessa visão consensual de que o mundo ia acabar. Tá, pessoal? Então, assim, aqui são alguns pontos principais que eu peguei que muita gente acaba errando, acaba se ancorando em grandes nomes ou em coisas que não fazem tanto sentido, mas porque tem uma ampla circulação e acabam errando nesse momento de fazer um bom investimento. Bom, e o terceiro ponto, né, dessa discussão é o que a gente deve esperar daqui para frente. Bom, eu falei isso semana passada. Dia 15, né, essa primeira quinzena de abril será decisiva, é a hora da verdade para a Bolsa. E por quê? A gente está comparando, né, os modelos e o crescimento do corona no mundo. E o mundo colocou como base o crescimento explosivo, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu coloquei aqui, trouxe desde o início do canal, é que China foi um padrão, existe um padrão lógico de crescimento lá, em que em algum momento foi contestado pela Itália, né? E aquilo deve se repetir nos outros países. Tá? E o que a gente vem assistindo nos últimos dias é que aquele padrão está se repetindo. A gente está vendo Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos começa a mostrar alguns pontos aí interessantes que devem convergir na próxima semana, né? Então, na próxima semana, né, ou nos próximos dias aqui, nos próximos 10 dias, a gente vai ver, provavelmente, Estados Unidos convergindo e tendo um movimento ali de achatamento da curva. Então isso é muito importante, pessoal. Se isso acontecer, a gente vai ter mais um rally lá, que a gente vai ver que o mundo não vai acabar, que a economia vai retomar. Então isso é o principal ponto que o investidor deve monitorar. Bom, além disso, a gente tem um outro ponto, pessoal. No Brasil, o corona não tem crescido da forma com que os países europeus e Estados Unidos têm apresentado. Ou seja, a gente está crescendo num padrão muito abaixo. E isso, se a gente pode colocar qualquer viés estatístico, né, de subnotificação, mesmo assim, o padrão está muito abaixo e está começando a ficar parecido com Índia, Tailândia, Austrália. Foram países onde o corona não evoluiu, dado o clima, entre outras coisas que não são claras. Mas a gente está muito mais parecido com esse padrão. E isso é positivo. A gente já começa a ver algumas correntes falando de reduzir o lockdown. Então, assim, em breve o Brasil vai assistir a redução ou fim do lockdown. A Itália já está discutindo isso. A gente numa situação onde um crescimento aí próximo de 12%, fora totalmente do modelo que se implantou no resto do mundo.
a gente tem sim que começar a discutir isso, porque a economia é muito importante, a paralisação da economia mata muito mais que o coronavírus, sem dúvida, tá? E até esse momento, a gente tem uma paralisação econômica de 20 dias. Os próximos 10 dias, se a gente voltar, a gente vai ter uma paralisação de um mês. E um mês com logística e indústria tudo rodando. Ou seja, o impacto econômico não vai ser tão grande. Se a gente comparar com a greve dos caminhoneiros, né, a gente teve uma paralisação bem pior, né, não em tempo, mas do lado de logística, lá a logística parou, aqui não, então isso é positivo, isso mostra que a economia não paralisou totalmente. Além disso, como eu disse, as demissões estão muito baixas, então quanto menor o tempo, né, que a gente ficar parado, melhor vai ser para o lado do emprego. Então, o que tem aqui, o risco, né, é muito mais positivo, o upside é muito mais para cima do que para baixo, tá? Então, tem coisas positivas ainda que podem acontecer no nosso mercado e ajudar os ativos. Pessoal, tem uma outra coisa, né? Muita gente me pergunta, né? Rafa, você dá recomendação? Eu dou recomendação, eu sou estrategista-chefe e fundador da Levante, que é uma casa independente de análise. Então, semana passada eu trouxe uma recomendação nova para o Carta de Estrategista, que são os relatórios que eu escrevo semanalmente. Essa semana eu trouxe uma outra recomendação nova num setor que está se beneficiando desse movimento todo, tá? Então, dessa recomendação hoje. E para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo dos relatórios que eu assino. E sempre deixo também um desconto para a galera. O Carta de Estrategista custa R$ 21,90 por mês. Vou deixar um cupom de desconto RAFA60K. Meu canal está chegando nos 60 mil. Então vou dar um desconto de 32%. Quem quiser assinar o Carta do Estrategista com uma nova recomendação já, fica em R$ 14,90, tá, pessoal? Então, quem quiser, conheçam lá. É bem bacana. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.